Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade, de Direito Constitucional, e estou aqui com muita honra fazendo parte desse curso do FCC 1000 para a gente poder resolver as questões agora de Direito Constitucional. Vão ser 100 questões só da FCC sobre Direito Constitucional. A imensa maioria, mais de 90% das questões de 2016 e 2017, exatamente para você saber como a banca tem cobrado, o que ela tem cobrado e de que jeito ela tem cobrado essas matérias, beleza? Então vamos lá, realmente aqui, como é um curso de resolução de exercícios, vamos realmente pau na máquina, sebo nas canelas para a gente poder entender bem, destrinchar bem o que é que essa banca tem cobrado. Olha só, vamos começar falando de princípios fundamentais e teoria dos direitos fundamentais. Eu organizei essas questões por tema, tá? Então vamos lá. FCC, Auditor Fiscal da Receita Estadual do Maranhão 2016. São poderes do Distrito Federal independentes e harmônicos entre si. Bom, pessoal, se ele perguntasse aqui poderes da União, a resposta seria a letra A, o Legislativo, o Executivo e o Poder Judiciário. Isso daqui valeria em relação à União, em virtude do artigo 2º da Constituição Federal. Só que ele perguntou em relação ao Distrito Federal. E o Distrito Federal, ele não tem poder judiciário. Ele não possui poder judiciário próprio. Aliás, nem judiciário, nem Ministério Público, né? Não tem judiciário próprio, isso em virtude do que diz a Constituição Federal, artigo 21, incisos 13 e 14, que dizem que compete à União organizar, custear e manter o Judiciário e o Ministério Público no Distrito Federal. Então, se ele falou em relação a poderes do DF, a resposta não é Legislativo, Executivo e Judiciário. A resposta é a letra B, o Legislativo e o Poder Executivo. Beleza? Uma questãozinha você vê, questão direta, questão rápida, a maioria das questões da FCC é assim, papum, sabe, não sabe, beleza, tal. Agora, uma questãozinha até um pouco mais difícil, né? Foge um pouco da obviedade, nem todo mundo sabe essa peculiaridade da estrutura do Distrito Federal. Questão número 2, de uma prova boa da FCC, que foi a prova de Defensor Público da Bahia 2016. Quando tem essas questões que são de julgar, é porque eu peguei uma questão de alternativas e destrinchei, tá? Porque, obviamente, às vezes eu tenho uma alternativa trata de um tema, outra alternativa trata de outro tema. Também tem aquelas questões em que ele bota de julgar, né? 1, 2, 3, só um está certa, só dois está certa. Então, a gente também, mesmo para uma prova da FCC, a gente também tem que se acostumar a trabalhar com julgamento de alguns itens. Então, quando tem assim, eu nem coloquei mais o adaptada, tá? Só que eu não estou mexendo em nada do conteúdo, eu só estou pegando o que era uma alternativa e transformando numa questão de julgar. Então vamos lá. Questão 2. De acordo com a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal, os tratados internacionais de direitos humanos, incorporados antes da inserção do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, feita pela emenda 45 de 2004, possuem hierarquia constitucional, prevalecendo em face de qualquer norma infraconstitucional interna. Questão errada. Segundo a jurisprudência do Supremo, só tem hierarquia constitucional os tratados de direitos humanos que foram aprovados após a emenda 45, ou seja, sob o rito especial do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, para você não esquecer, olha só, tratado que não é de direitos humanos, hierarquia legal, força de lei ordinária. Tratado de direitos humanos e aprovado pelo trâmite especial, hierarquia constitucional, força de emenda à Constituição. Tratado de direitos humanos, que passou, mas não foi pelo trâmite especial, que passou, mas foi antes da emenda 45, aí tem hierarquia intermediária, acima das leis, mas abaixo da Constituição, a chamada hierarquia supralegal. Então, essa questão número 2 está errada. Tratados de direitos humanos aprovados antes da emenda 45 não têm hierarquia constitucional, eles têm hierarquia supralegal. Ok? Então, vamos lá, segue o jogo. Questão número 3, questão boa, questão 3, prova de Juiz do Trabalho 2016, primeira região. Essa 3
é para você esfregar na cara de quem diz que FCC só cobra a letra da Constituição. Quem está comentando isso está comentando a prova da FCC de 20 anos atrás. Está no comodismo do só se diva plu. Olha essa questão 3 aqui, ó. Foi um dos princípios extraídos de Montesquieu em sua obra O Espírito das Leis, mais especificamente no capítulo sobre a Constituição da Inglaterra, capítulo 6 do livro 11, e que se acha expresso na Constituição de 88 e é considerado cláusula pétrea. Pessoal, a gente tem 3 informações aqui importantes. Ó. Um princípio extraído da obra de Montesquieu. E se encontra expresso na Constituição e que é uma cláusula pétrea. Bom, princípio expresso e que é cláusula pétrea, a gente poderia ter aqui a federação e poderia ter a separação dos poderes. Tá. A gente ainda ficaria na dúvida acerca de um deles. Mas quando ele fala de Montesquieu, a gente mata que ele está falando do princípio da separação dos poderes. Afinal de contas, era Montesquieu que dizia que para evitar o abuso e o arbítrio, é preciso que o poder limite o próprio poder. Quer dizer, é preciso que os poderes sejam independentes e harmônicos entre si. Então, quando ele dá essas 3 pistas, a gente vai realmente na resposta letra E. Questão número 4 de prova de técnico vai dizer o seguinte, ó. Ao dispor sobre os princípios fundamentais da República, a Constituição prevê expressamente como um fundamento. Lembrando que fundamentos são aqueles do artigo 1º, aquilo que o Brasil tem que ter agora. Um objetivo, que são aqueles do artigo 3º, algo que o Brasil um dia busca alcançar. E princípio das relações internacionais, que são aqueles do artigo 4º, que tratam do relacionamento do Brasil com outros países. Então, ele quer que a gente marque nessa ordem quem é que aparece. Soberania é um fundamento da República, ok. Construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, não. Livre, justa e solidária, que é algo um pouco menos do que igualitária. Solução de conflitos pela arbitragem é um princípio não previsto na Constituição. Então, letra A já está fora. Letra B. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são algo que o Brasil tem que ter agora, são um fundamento da República. A garantia do desenvolvimento nacional é um objetivo fundamental, algo que o Brasil um dia quer alcançar. E a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade realmente é um princípio das relações internacionais do artigo 4º, o que faz com que a letra B seja a nossa resposta. Vamos ver aqui o erro das demais? Na letra A, cidadania é um fundamento. A promoção de formas alternativas de geração de energia, eu não sei de onde ele tirou isso. Isso daqui não tem previsão na nossa Constituição expressa. Independência nacional é um princípio das relações internacionais. Está errado pelo objetivo que não está expresso. Dignidade da pessoa humana é um fundamento da República. Proteção da infância e da juventude é prevista, mas não como objetivo fundamental. Concessão de asilo político é realmente um princípio das relações internacionais. Na letra E, o parlamentarismo nem é adotado entre nós, muito menos é um fundamento da República. Construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, nós já vimos que não é, somente a defesa da paz que estaria verdadeiro. Vamos agora para a questão número 5 da prova de defensor público da Bahia. De acordo com a disposição expressa, você tem que ter cuidado na prova da FCC com o termo expressa. Falou expressa ou expressamente ou positivado, tem que estar daquele jeito. Se não tiver escrito daquele jeito, a questão está errada. Então, olha só, de acordo com a disposição expressa da Constituição, a República Federativa do Brasil tem como fundamento, base, artigo 1º, o Brasil tem que ter agora. Desenvolvimento nacional é objetivo. Estado social de direito nem é previsto o Estado democrático de direito. Defesa da paz é princípio das relações internacionais. A prevalência dos direitos humanos, idem, artigo 4º. Resposta é letra D, a soberania. Questãozinha tranquila, questãozinha mamata, questãozinha para responder rápido. Olha só, pessoal, quando vê essas questões assim, nível Jardim 2, tem que passar rápido, tá? Porque na sua prova você não vai ter tempo, não. Na sua prova você vai ter essa questão Jardim 2,
E vai ter a questão difícil sobre a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, entendeu? Então, sobre o critério horizontal na repartição de competências. Então, você tem que gastar tempo com as questões difíceis. Como diz um grande amigo meu e ex-chefe meu, tem que gastar vela, não tem que gastar vela com defunto ruim. Então, quando for essas questões assim, passa rápido, beleza mesmo, para a gente ir para gastar tempo com as questões que realmente importam. Prova da FCC, a gestão de tempo é uma coisa muito importante. Então vamos lá, segue o jogo aqui. Agora a questão de número 6, da prova de assistente legislativo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul 2016. Nos termos da Constituição, a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos: promover o bem de todos é um objetivo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, relações internacionais, assim como cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, resposta facinha, tranquila, letra D, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, está lá no artigo 1º, inciso 4º. Questão 7. Auditor fiscal da Receita Estadual do Maranhão 2016. Erradicar a pobreza e a marginalização. Ora, por definição, erradicar a pobreza e a marginalização não é algo que você consegue do dia para a noite. É algo que você um dia quer alcançar, um dia quer atingir. Então, é um objetivo fundamental lá do artigo 3º da Constituição Federal. Qual é a resposta? Está logo na letra A. É um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Outra questão, essa questão 8 do mesmo concurso, vai dizer o seguinte, ó: a República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel dos seguintes entes federados. Pessoal, ele está perguntando quem é que faz parte da Federação Brasileira. E aí a resposta não pode ter nada mais nem nada menos do que União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses são os 4 degraus, ou 4 degraus não, porque o DF não é um degrau à parte, mas esses são os 4 tipos de integrantes da Federação Brasileira. Se ele colocar qualquer coisa a mais, vai estar errado. Porque, por exemplo, territórios integram a União, regiões metropolitanas integram a estrutura da esfera estadual, pelo agrupamento de vários municípios. Distritos fazem parte da esfera municipal. Então, ele nem pode deixar ninguém de fora, nem pode colocar nada a mais além disso. Então, a resposta vai ser o quê? Letra A, União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Na letra B está errado porque fala de territórios. Na letra C fala de territórios e está faltando a União. Na letra D estão faltando os municípios. Na letra E está faltando o Distrito Federal. Questão número 9. Agora já é uma questão mais teórica sobre a parte de teoria dos direitos fundamentais daquela prova que eu falei que foi muito boa, de Defensor Público da Bahia 2016. No âmbito da teoria dos direitos fundamentais, letra A, em que pese a doutrina reconhecer a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, eficácia horizontal, a tese em questão nunca foi apreciada ou acolhida pelo Supremo. A questão está errada por essa afirmação daqui. Vamos relembrar isso, pessoal. Olha só. Eficácia vertical é a incidência dos direitos fundamentais nas relações do Estado com o cidadão, para evitar o abuso do poder do Estado. E eficácia horizontal é a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas, nas relações entre os particulares. Então, nesse caso aqui, a gente tem a eficácia, como eu disse, vertical e a horizontal. Ambas já foram reconhecidas pela jurisprudência do Supremo. Aqui, eficácia vertical, aqui, eficácia horizontal. As duas, como eu disse, foram reconhecidas pela jurisprudência do Supremo, inclusive o caso famoso da jurisprudência do Supremo, que era foi o caso UBC, relator ministro Gilmar Mendes, que tratava da relação entre uma associação privada, a União Brasileira de Compositores, que para excluir um associado seu, foi obrigada a lhe dar ampla defesa e
contraditório, porque a garantia do devido processo legal incide mesmo nas relações privadas. Então, dizer que a tese da eficácia horizontal nunca foi apreciada ou acolhida pelo Supremo torna a letra A errada. Letra B. A cláusula de abertura material do catálogo de direitos fundamentais. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que o rol de direitos fundamentais não é taxativo, é meramente exemplificativo. A abertura material do catálogo, quer dizer, o catálogo, a lista de direitos fundamentais, ela é aberta, não é fechada, não é taxativa. Não autoriza que direitos consagrados fora do título 2º, que são os artigos 5º a 17, sejam incorporados ao referido rol. Completamente errado. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal utiliza o fato de o rol ser aberto para dizer que existem direitos fundamentais fora do artigo 5º. A gente pode citar, por exemplo, o princípio da anterioridade tributária, que está lá no artigo 150, mas que o Supremo já disse que é uma garantia individual do cidadão contribuinte e, inclusive, é cláusula pétrea. Então, está errado dizer que não há direitos fundamentais fora do artigo 5º ou fora do título 2º da Constituição Federal. Letra C. O princípio da proibição do retrocesso social foi consagrado expressamente no texto da Constituição. Não. O princípio da proibição do retrocesso, a gente vai falar mais sobre ele lá em direitos sociais, é aquele princípio de que a efetivação dos direitos sociais não pode piorar, não pode retroceder, deve-se buscar sempre melhorar a efetivação dos direitos sociais. Esse é um princípio que é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas que não se encontra expresso na Constituição. Letra D. Os direitos fundamentais... Essa é perigosa, a letra D. Olha que questão aprofundada, ó. Os direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração, vida, liberdade, propriedade, etc., possuem a função normativa de natureza apenas defensiva ou negativa. O apenas é que torna a questão errada. Realmente, os direitos da primeira geração são direitos de feição negativa. Negativa por quê? Porque negam poder ao Estado, porque limitam o poder do Estado, porque dizem até onde o Estado não pode ir. Olha, Estado, você não pode tirar a minha vida, não pode tirar a minha liberdade, não pode tirar a minha propriedade. Mas o problema é a palavra apenas, porque embora eles tenham uma feição marcadamente, prioritariamente, principalmente, primordialmente negativa, eles também impõem algum mínimo de atuação do Estado. Por exemplo, na questão do direito à vida. O Estado tem que tomar medidas até de segurança pública para garantir o direito à vida. O Estado tem que tomar medidas, inclusive, de manutenção de efetivo policial para garantir o direito à propriedade. Então, direitos da primeira geração têm uma feição marcadamente negativa, mas não dá para dizer que eles são apenas negativos, porque em alguma medida eles também exigem alguma atuação do Estado para proteger esses direitos de titularidade individual. Então, o problema na letra D está na palavra apenas. Se ele trocasse o apenas por principalmente, a questão já ficaria correta. Então, a resposta só pode ser a letra E, mas vamos justificá-la, porque ela diz assim: a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais está atrelada na sua origem à função clássica de tais direitos, assegurando ao seu titular o direito de resistir à intervenção estatal, aqui ó, na sua esfera de liberdade individual. Realmente está certo. Para a gente relembrar, os direitos fundamentais têm a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. A dimensão subjetiva tem a ver com o sujeito, tem a ver com o meu direito, o direito que pertence a mim, com o direito do qual eu sou titular. Então, nesse caso, eu tenho o meu direito à vida e que eu posso exigi-lo
exigiu respeito a ele, inclusive por parte do Estado, por exemplo. Isso é a dimensão subjetiva. O que é a dimensão objetiva? São os direitos fundamentais como normas, os direitos fundamentais como fonte jurídica, os direitos fundamentais como a luz que ilumina todo o ordenamento. Aquilo que a doutrina fala e que já caiu em prova da FCC, de efeito irradiante dos direitos fundamentais. Quer dizer, os direitos fundamentais como um vetor interpretativo para todo o restante do ordenamento. Guarde, eficácia subjetiva, o meu direito, eu tenho direito, eu sou o titular. Eficácia objetiva, os direitos fundamentais como norma jurídica, os direitos fundamentais como um direito objetivo, os direitos fundamentais como um vetor interpretativo, como a luz que ilumina todo o ordenamento jurídico, vinculando os poderes públicos. Quando ele fala, então, da dimensão subjetiva estar ligada à ideia clássica dos direitos, a questão está verdadeira. Quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente fala, ei, eu tenho o meu direito à vida que o Estado não pode desrespeitar. Quando eu digo eu tenho direito à vida, do qual eu sou titular e que o Estado não pode desrespeitar, eu estou falando dos direitos fundamentais sob o prisma subjetivo, sob o prisma do sujeito que é titular. Então a resposta letra é. E para a gente finalizar, vamos ver o que diz a questão número 10, também uma questão bem doutrinária, que vai dizer o seguinte, ó. É considerado pela doutrina como um subprincípio derivado da proporcionalidade. Proporcionalidade é um princípio constitucional implícito que trata da restrição a direitos fundamentais e da efetivação dos direitos fundamentais. A proporcionalidade pode ser a proporcionalidade negativa, que é a proibição do excesso, quer dizer, não se pode restringir direitos fundamentais em excesso, e a proporcionalidade positiva, que é a proibição da proteção deficiente. Quer dizer, eu nem posso restringir demais, nem posso proteger de menos os direitos, não posso deixar os direitos desprotegidos. Eu não posso restringir demais um direito, mas também não posso deixar de efetivar um direito. A proporcionalidade negativa, por sua vez, tem também os subprincípios da adequação. Eu só posso restringir um direito fundamental quando isso for efetivar outro direito fundamental. Necessidade, eu só posso restringir um direito fundamental na medida do estritamente necessário, e a proporcionalidade em sentido estrito, quer dizer, o que eu perco restringindo um direito tem que ser compensado pelo ganho de efetivação de outro direito. Então, se ele tiver a proibição do excesso, proibição da proteção deficiente, adequação, necessidade ou proporcionalidade em sentido estrito, qualquer uma dessas vai ser um subprincípio derivado da proporcionalidade. Proibição do retrocesso não tem nada a ver com a matéria, Estado de Direito também não, segurança jurídica também não, boa-fé objetiva também não. A resposta é proibição da proteção insuficiente ou proteção deficiente, que é a chamada proporcionalidade positiva. Uma questão completamente doutrinária. Essa daqui, sabe o que é bom? Você tirar uma foto e mandar naquele grupo de WhatsApp do pessoal que diz que FCC é só decorar a Constituição. Ou não, manda não, manda não. Deixa o pessoal achar que é isso. Deixa o pessoal achar e quando chegar na prova vai dar de cara com uma questão dessa. A gente volta depois para resolver mais questões de direito constitucional para provas da FCC.